Não coloque seus filhos no jiu-jitsu antes de assistir esse vídeo. Fala galera, ó, tô aqui com o Hugo. Hoje nós teremos aqui um debate bem acalorado. Que isso, gente? Sobre o seguinte, a gente recebe muito... Chá quente. A gente recebe muito... É chá? É. Gengibre e hortelã, recomendo você aí em casa tomar. A gente recebe muito aqui uma pergunta que é a seguinte: devo colocar meus filhos no jiu-jitsu ou no futebol? Muita gente pergunta isso, uma coisa ou outra. O que é melhor? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai dar a nossa opinião, baseada em fatos concretos também. E né? Opiniões também. E opiniões, fatos e experiências que a gente tem. Perfeito. Então, claro, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, vivo o jiu-jitsu, sou atleta, etc. O Hugo também vive o jiu-jitsu, tal, mas ele é um fã doente pelo futebol. Também. Adora futebol, ficar vendo um joguinho de futebol, Perfeito. Essas coisas. Eu já fui fã de futebol, né? Assistia, eu era flamenguista muitos anos atrás. Tive momentos que eu torci bastante, não sei o quê, mas chegou um belo dia que eu... Desencanou um pouco. Eu perdi meio que a vontade de assistir futebol. Eu meio que percebi também que ficava torcendo por um time, várias pessoas que eu nunca... que eu não conhecia, que eu não ia saber da minha existência. E quando o time ganhava alguma coisa ou perdia, nada mudava na minha vida. E eu cheguei na conclusão com o tempo que a maioria das pessoas só assistem futebol para poder zoar outras pessoas de outro time. Tem também essa parte. Então eu acho que é um investimento, na minha opinião, para mim, um investimento que não tem razão. Né? Não tem um retorno. Não tem um retorno, porque não muda nada para mim na minha vida, então eu sou um cara que não... Você é descrente do futebol. Não sou descrente, para mim não traz nada de bom. Ok. E aí vamos falar sobre... Crianças, filhos, adolescentes. Vamos lá, já vou começar na pedrada. Vai. Beleza? Futebol ou jiu-jitsu, vamos lá. O futebol é legal, é divertido de jogar. A criança vai desenvolver várias habilidades físicas. Enfim, isso aí é inquestionável. Assim como no jiu-jitsu também. Mas eu acho que no futebol os valores são deixados de lado e muitas vezes são até invertidos. Vou dar um exemplo. No futebol, muitas vezes, os jogadores fingem estarem machucados. Então finge que se machucou numa falta, enrolam o tempo para ganhar vantagem. Outro dia o Renato Gaúcho lá chutou a bola lá da mão do cara e todo mundo aplaudiu. Sim. Então, minha opinião, acho que são valores que são ruins da gente aprender, da gente ensinar para uma criança. Tá? Então, eu acho que o futebol ele não tem um papel de ensinar bons valores, tanto quanto a gente vê nas artes marciais. Perfeito. Principalmente aqui no jiu-jitsu. Perfeito. Minha opinião. Concordo com a sua opinião. Concorda? Concordo. Então como é que a gente vai fazer um debate aqui? Não vai ser debate, cara. Não vai ser debate. Então vai lá. Conversa, então fala alguma coisa aí. Eu acho também, inclusive, isso aí até da nossa época, que a gente nunca foi profissional, o Gabriel foi mais longe, muito mais longe que eu no futebol. O meu ficou um pouquinho... Era conhecido como Adriano do Alto da Serra. Quem não conhece, foi o básico do básico, é a verdade. O meu foi o básico do futebol ali, enfim. O Gabriel ainda foi um pouquinho mais ali, chegou a jogar alguns times. E isso aí ele vai lembrar bem também, que inclusive o próprio treinador, ele te incentiva a mentir e a roubar, entre aspas. Então, verdade. Uma bola ali disputada, que você sabe que bateu em você por último, então o escanteio, o lateral seria para o time adversário, ele te incentiva a falar que não bateu não, é nossa, é bola nossa. E isso vai desde o nosso nível ali até o nível profissional. Então isso é uma coisa que para criança, para adolescente, realmente é bom você rever, é bom você ver onde você está colocando, qual escolinha, enfim, porque isso aí acontece bastante. Isso é uma coisa horrível, né? Porque você está ensinando o teu filho a mentir, você está ensinando o teu filho a tirar vantagem numa coisa que, assim, não é verdade. Não dá para você esperar que seu filho vai falar a verdade para você, vai ser honesto com você, se você está ensinando ele a mentir no futebol. Tá? Então, assim, acontecia direto.
A bola ali era principalmente escanteio, que é uma jogada mais perigosa, falta. A primeira coisa que o teu treinador te fala é não assume. Né? Muito pelo contrário, fala que não foi. Mas uma coisa positiva que eu vejo do futebol além dessa parte motora toda que o Gabriel falou, de desenvolver, também vejo assim, tem no jiu-jitsu, mas é diferente. Porque no jiu-jitsu você treina com muita gente, mas luta sozinho. Né? Principalmente se você for lutar. Mas até no rola também é sozinho. E no futebol você compete em equipe. E isso vai te criar um senso de equipe maior. Mas né? agora tem as competições de jiu-jitsu de equipe, Aiga. Não precisa... Mas ainda assim você luta sozinho, né? Sim, tô brincando. Você luta sozinho. Você tá numa equipe, né? Mas você luta sozinho. E no futebol não tem isso. Toda competição que você for, tirando ali o pênalti, talvez, você tá precisando necessariamente do teu companheiro bem. Então você tem que motivar ele, você tem que, enfim, trabalhar com ele o tempo todo. E eu acho isso uma valência boa do futebol, uma coisa que eu aprendi, o Gabriel com certeza também aprendeu lá atrás, de você saber trabalhar em equipe, não ser aquele cara egoísta, de vou fazer o meu e dane-se os outros. São mais 10 com você, fora a galera que entra no banco, que precisam estar de bem com você e enfim, jogar junto, né? Fazer as coisas juntos. Então, assim, eu acho isso uma valência muito boa do futebol. Outra coisa ruim, então. Vou falar mais uma coisa ruim. Quer ver? Por exemplo, semana passada eu lutei o brasileiro e o meu adversário enfiou o dedo no meu olho sem querer. Ele, enfiou o dedo no meu olho e falou assim, putz, cara, foi mal. No meio da luta, parou. Pô, cara, foi mal, foi sem querer e tal, cumprimentou, dá pra ir. Entendeu? Isso é uma coisa que na luta não tem mérito nenhum você ganhar de alguém de uma maneira desleal. Isso é contra tudo que a gente aprende. Né? Então, são valores que são enraizados ali. Não tem por que o cara ganhar fazendo uma coisa que não vale, ou, né? Perfeito. Ou isso tira completamente o mérito da vitória dele. Perfeito. No futebol, gol de mão, o cara faz gol de mão, é idolatrado e acabou e tchau. O que interessa é ganhar. Antigamente era mais ainda, né? O fair play hoje em dia tá aumentando um pouco mais. Então essas coisas aí de você machucar um atleta e tal, tá melhorando, ainda é muito discutido isso. Se você tiver uma chance clara de continuar indo para cima, você vai para cima e vai tentar fazer o gol, etc. Mas tá melhorando, mas nunca perto de uma arte marcial que realmente tem uma cordialidade, tem um respeito muito maior, e isso vem do treino, né? É lógico que você vai ter uma academia ou outra que vai ser um pouquinho diferente, mas isso no futebol é a grande maioria ainda, de você tentar tirar vantagem em cada minuto, segundo que você puder, independente muito das coisas, né? Tá melhorando, e tomara que melhore mais, porque é esporte, é entretenimento, não é... Enfim. Tá melhorando mesmo? Tá melhorando. Fair play e tudo. Até com o advento também do VAR, né? Hoje tu não pode fazer essas doideiras e achar que vai passar impune. Então tinha na nossa época demais ali o zagueiro dando uma cotovelada na cara do atacante quando a bola tava do outro lado. Isso aí não existe mais, né? Porque o VAR, ele pega o jogo inteiro. Então o cara, mesmo não estando perto hoje da posse de bola, ele pode e deverá ser punido caso ele faça alguma coisa acima do que é o normal ali no futebol. Mas ainda não melhorou 100%, enfim, isso aí ainda tem um arcabouço muito grande de loucuras no futebol, né? Outra coisa que me incomoda muito no futebol, que eu acho horrível, a violência de torcida. Torcida organizada, que não tem no isso é uma coisa que no jiu-jitsu não existe, na luta você não vai ver isso acontecer. Eu acho que é uma coisa normal, né? Quase, sabe? Coisa de... Todo time tem uma torcida organizada, e quase toda torcida organizada... E a galera se mata ali. Tem um núcleo, quase toda torcida organizada tem um núcleo que é de agressão, ponto. E inclusive na nossa época ali, anos 90, início dos anos 2000, até acredito ali 2010 ali, essa torcida organizada era muitas vezes bancada pelo clube. Porque eram pessoas que não tinham 100% de condição de ir em todos os jogos igual eles têm que ir, e o clube pagava para essas pessoas irem aos jogos, a todos os jogos, e eles eram credenciados, e muitas vezes eles são agressivos, né? Isso não tem no jiu-jitsu de jeito nenhum. Já fui em inúmeros campeonatos de jiu-jitsu e nunca vi uma coisa também nunca parecida, né? Nunca vi. E, bom, o meu veredito aqui é o seguinte agora. Futebol é muito legal, eu joguei muito tempo. Jiu-jitsu é muito legal, muito mais legal. Mas, se você for colocar seu filho ou sua filha numa escola, seja de jiu-jitsu ou seja de futebol,
faça uma pesquisa. Perfeito. Sabe? Faça uma pesquisa decente. Perfeito. Perca um tempo ali. Ah, mas é mais longe da minha casa. Cara, tenta ir na academia que é melhor, na escola que é melhor. Porque tem escolas que podem estragar a sua criança. Tá? Então, uma coisa que eu aconselho, vá numa competição, seja de futebol ou de jiu-jitsu, E veja e veja como que é o comportamento daquele professor lá, aquela professora, como que estão as crianças. Porque isso é uma coisa onde as pessoas estragam muito as crianças na competição. Então, eu estava até conversando com um amigo meu que tem um filho que está jogando futebol, tem 8 anos, e falou que tá um negócio de maluco. Quantidade de pai louco que tem lá xingando, querendo bater em criança, um negócio de maluco. A gente já tá pensando até na mesma pessoa. Mas, A gente não pode falar aqui. mas enfim, cara, isso é uma coisa que eu acho péssima, seja no futebol, no jiu-jitsu, qualquer Isso é esporte. horrível, isso é horrível. Mas façam essa pesquisa, né? E eu particularmente acredito que na infância é um momento onde a criança tem que experimentar o máximo que ela conseguir de esporte, de atividades, para desenvolver habilidades diferentes e profissionalizar, se ela quiser, depois, já de mais velha. Muito mais velho. Não é a idade para você ficar profissionalizando, Cobrando, né? enchendo o saco da criança. Não. Eu vejo muitos pais querendo viver o sonho deles na criança. Gabriel é pai e não tem nada Aí, disso. Gabriel, é pai do jiu-jitsu, vive de jiu-jitsu, de várias formas, não só como atleta. Minha a filha- Fernanda tá no balé, na natação E no judô. e no judô. E ela brinca de jiu-jitsu comigo. Brinca, tudo é lúdico, entendeu? Eu tava aprendendo cambalhota, não sei o quê. Eu não vou ficar enchendo o saco da minha Já tá filha só cobrando, porque eu- só porque eu vamos gosto. competir, vambora. Não. Não tem isso, Eu acho que depois que passa de uma certa idade, que aí a pessoa escolheu isso pra vida, exato. escolheu isso, aí beleza. Mas na infância, eu acho que é isso. Eu, quando for pai, quando for pai, vou optar em colocar nos dois, porque um eu acho que é melhor mesmo para a criança ali se formar, que é o jiu-jitsu, que é a arte marcial, até pela autoconfiança, que a gente não falou aqui, mas eu acho que você, desde garoto ali, você já saber, garoto ou garota, saber se defender, saber que, peraí, eu tô aqui numa situação legal que, independente do que aconteça, eu sei me virar, isso para a autoconfiança da criança é excelente, e também no esporte coletivo tem aquela outra parte que eu já comentei, e tem a minha parte de, eu adoraria ver meu filho ou minha filha jogando futebol. Porque eu sou fã de futebol. Hoje, 4 horas eu vou assistir o futebol. Então, eu gostaria de assistir o meu filho e a minha filha também. Mas, eu ainda acho que, para criança, principalmente, é bom uma arte marcial, até pela essa autoconfiança, que escola a gente sabe que é um ambiente que, às vezes, pode ser duro, né? Ali na zoeira e tal, na agressão, às vezes, e é bom a criança saber se portar nessas situações. E quanto maior a autoconfiança da criança, menor a chance dela praticar bullying com os outros. Perfeito. Porque geralmente quem faz bullying é quem está inseguro e precisa crescer de alguma forma em cima das pessoas que são mais fracas, né? Então quando você está seguro de si, você está bem, você não precisa fazer isso. Você sabe do que você é capaz, você sabe quem você é. Então, acho que tem muito esse lado, né? Perfeito. Boa Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje aí. Comentem aqui embaixo os temas que vocês querem ver e não se esqueçam de usar o nosso cupom YT10 ou esse QR Code que está aqui. Tanto faz. Ou você lê o QR Code ou você vai no cupom YT10, entra lá no site www.vocobrasil.com. Qualquer produto desses aqui, 10% de desconto parcelando. E quantas vezes, Gabriel? 12 Uma vez por mês. É nóis. em um ano.